Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo de uma figura assim muito especial da psicanálise, Donald Winnicott. Para ele, a grande questão não era só entender como a mente funciona, ia muito além. Era sobre o que significa de fato se sentir vivo. E para guiar nossa conversa, a gente vai se basear nesse livro fundamental da Elza Oliveira Dias. É ele que vai nos ajudar a entender os detalhes e as belezas do pensamento do Winnicott. Bom, vamos começar com uma provocação que está bem no centro da ideia dele. Pensa só, e se o objetivo de uma terapia não fosse só ficar cavando o passado, mas sim criar um espaço para finalmente começar a viver de verdade? É sobre isso que a gente vai falar. Para a gente entender o Winnicott, a gente precisa voltar um pouquinho, para o começo de tudo. E o começo dele não foi num divã, mas num consultório de pediatria. A trajetória dele é fascinante. Ele começa como pediatra ali no dia a dia, vendo de perto a relação entre as mães e os bebês. É nessa observação prática que ele percebe algo essencial. Ele até se interessa por Freud, por Melanie Klein, mas a experiência clínica dele mostrava que o modelo tradicional tinha limites, que faltava alguma coisa. E é isso que o leva a inovar, a criar um novo jeito de pensar, focado não só no conflito, mas no ambiente que possibilita o desenvolvimento da pessoa. Essa inovação toda nasceu de uma espécie de crise, de um incômodo. O Winnicott percebeu que havia um problema central na psicanálise da sua época. Pensa assim, a psicanálise clássica, a freudiana, foi feita por um tipo específico de paciente, o que chamavam de neurótico. Ou seja, pessoas que, em tese, já tinham uma personalidade formada, um eu estabelecido, mas que sofriam com conflitos internos. Só que aí vem a grande sacada do Winnicott. Ele olhava para os pacientes dele e pensava: será que existe mesmo esse tal de neurótico puro? Ele duvidava. Ele via que, para muitos, a questão era mais embaixo. Era algo que vinha antes de qualquer conflito. E aqui a gente vê a diferença de um jeito bem claro. A psicanálise clássica focava na neurose, na interpretação de um conflito que acontecia numa pessoa que teoricamente já existia. O Winnicott vira o jogo. Ele olha para as falhas lá no comecinho da vida, falhas do ambiente que acabaram interrompendo o amadurecimento natural. Para ele, o problema não era um conflito dentro da pessoa, mas o fato de que, em um sentido emocional, essa pessoa talvez nem tivesse tido a chance de nascer de verdade. Então, se o problema é outro, a solução, o objetivo da terapia também tem que ser diferente. E é aqui que a gente entra no coração da teoria de Winnicott. O grande objetivo terapêutico para ele não é a cura de um sintoma. É, na verdade, retomar um processo que foi interrompido, o amadurecimento pessoal. É ajudar a pessoa a chegar naquele lugar de poder dizer eu sou, sabe? De sentir que existe de verdade, de poder ser espontânea, criativa e não só reagir às coisas que acontecem. E aí ele vem com essa frase que pode parecer estranha no começo. A psicanálise não é um modo de vida. Ué, mas se não é isso, então o que é? A resposta é genial. A análise é uma ferramenta, um caminho temporário. O objetivo final é que a pessoa possa sair da terapia e descobrir que o próprio ato de viver é a terapia que importa. O sucesso da análise é quando ela não é mais necessária. Certo, mas como se chega nesse ponto? A resposta, para Winnicott, está em repensar totalmente o papel do terapeuta. A terapia clássica era a cura pela fala, o foco era na palavra, na interpretação que o analista fazia. O Winnicott propõe a cura pelo cuidado. O mais importante não é só o que o terapeuta diz, mas o que ele faz. Como ele maneja um ambiente, como ele cria um espaço onde a pessoa possa se sentir segura. E esse manejo do ambiente se divide em 3 tarefas básicas. Primeiro, o famoso holding, que é dar essa sustentação emocional. Segundo, manejar o setting, ou seja, manter a terapia um lugar previsível, consistente. E terceiro, que talvez seja o mais desafiador, sobreviver. Sobreviver aos ataques, aos testes do paciente sem revidar, mostrando que aquele ambiente é forte e confiável. Vamos falar um pouquinho mais desse holding. Não é só um apoio qualquer. É um conceito que espelha o jeito como uma mãe suficientemente boa segura seu bebê. É essa segurança física e emocional que permite ao bebê, e por consequência ao paciente, juntar os pedaços da sua experiência e começar a se sentir uma pessoa inteira. E para fazer tudo isso, não é só sobre técnica. É sobre o que o terapeuta é. Exige paciência, confiabilidade, autenticidade, não julgar.
É menos sobre aplicar uma técnica e mais sobre ser uma presença humana real e confiável para o outro. E dentro dessas qualidades, tem uma que é central, a identificação cruzada. O que é isso? É a capacidade do terapeuta de se colocar no lugar do paciente de um jeito muito profundo. De entender o que não é dito, de sentir as necessidades que a pessoa nem consegue colocar em palavras. É uma sintonia muito fina. E por que tudo isso é tão importante? Porque essa abordagem não fala só sobre bebês, fala sobre a criança que continua existindo dentro de cada um de nós. É um erro comum achar que o Winnicott só serve para terapia infantil. Na verdade, ele está falando daquela parte nossa mais infantil que pode ter tido desenvolvimento parado lá atrás porque o ambiente não foi suficientemente bom. A terapia, então, se torna uma nova oportunidade de oferecer a essa parte o que faltou. No fim do dia, o que realmente cura, o que transforma, é o que acontece ali, no aqui e agora da relação. As teorias são um mapa, mas a jornada acontece mesmo no relacionamento real, vivo e confiável entre o terapeuta e o paciente. E tudo isso nos deixa como uma reflexão. O Winnicott nos mostrou o poder de um ambiente facilitador. Então fica a pergunta para a gente pensar. O que, na nossa vida, nas nossas relações, no nosso trabalho, funciona como esse ambiente? Onde a gente encontra os espaços e as pessoas que nos ajudam não só a existir, mas a nos sentirmos de verdade vivos.